Bendito Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua santa presença. Nós te louvamos, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua ajuda. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu cuidado, Senhor, pela Tua bondade, a Tua assistência, Pai. Te louvamos, meu Senhor, pela iluminação do Teu Espírito Santo. Te louvamos, Pai, pela Tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado, meu Senhor, por todos os Teus servos da nossa comunhão. Obrigado, Senhor, pelos que nós não conhecemos. Obrigado pela Tua igreja. Guarda a Tua igreja, Senhor, manifestando a graça e o poder na vida dos meus irmãos, na cidade, no interior. Guarda, meu Senhor, todos os que estão identificados contigo, Senhor. Dá graça, dá oportunidade, fala com eles, manifesta o teu poder em cada coração. Deus fiel, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Nosso trabalho teve início em 1988 e a gente vem fazendo até aqui. Com a graça de Deus, com o apoio dos irmãos, em algumas situações, apoio pastoral, e eu que sou feliz, muito feliz com a Igreja do Senhor Jesus, eu tenho apoio até de pastores de igrejas diferentes da minha. Eu fiquei 54 anos na Assembleia de Deus. E mesmo assim, eu sendo da Assembleia de Deus, todo mundo sabendo, todo mundo vendo o meu trabalho na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que existia, que eu podia trabalhar com liberdade, um trabalho simples, assim como eu faço. E naquele tempo eu tinha apoio de pastores de outras denominações, inclusive pastores batistas, tanto da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira, e eu diria até pastores batistas da Igreja Batista Regular, que é uma igreja muito mais conservadora, muito mais tradicional no aspecto, no que diz respeito a pentecostais e tal. E eu tive apoio de pessoas de outras igrejas. Eu tive apoio, para surpresa minha, de membros ou pessoas ligadas à Universal. Eu tive apoio de pessoas da Deus é Amor, no estado da Paraíba, em outros lugares. O meu trabalho foi feito sem radicalismo, sem agressão, sem ofensa. Quem gosta da palavra se aproximou e teve benefício, porque eu falo é a palavra de Deus. Não tenho polidez, não tive boa educação, mas tenho pelo menos fé e interesse no bem-estar da Igreja do Senhor Jesus. Portanto, meus queridos irmãos, uma maravilha servir a Deus assim, amar a Igreja assim, reconhecer as diferenças e respeitar. Deus me deu graça para fazer assim. Hoje estou na Igreja Batista, a quem interessar possa, essa é a minha identidade hoje. Igreja Batista, a Convenção Batista Brasileira. Meus pastores, amigos, pastor Davi, que é o presidente da seção da ABC, Convenção Batista Brasileira, e os pastores que compõem. Estamos trabalhando para a glória do Senhor. E o nosso texto hoje, meus queridos, é Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. O texto um pouquinho longo, mas é necessário. Vou proceder à leitura e tentar expor isso aqui
porque é a mensagem de Jesus. O tema desta mensagem é os dois destinos e os ímpios. Então, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E, respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestiste, enfermo e na prisão, não me visitastes. Também eles lhe responderão, dizendo: Senhor, quando Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Louvado e exaltado seja o Senhor. Meus queridos irmãos, um texto longo, mas necessário. Até me perdi aqui no versículo, mas li, complementando, e é esta a mensagem da palavra de Deus. Vamos orar, interceder uns pelos outros e aprender juntos. Bendito Senhor, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela palavra, obrigado pela tua igreja, obrigado pelos nossos ouvintes, nossos irmãos, obrigado pelos nossos ajudadores e intercessores. Obrigado, meu Senhor, por aqueles que terão contato com as nossas publicações. Pai bendito, nossos seguidores inscritos no YouTube, nossos irmãos, nossos amigos, abençoa e guarda cada vida. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós aprendemos muito nas Escrituras Sagradas, nós aprendemos muito através de programação de rádio, programação de TV. Existem muita gente. Hoje nós vivemos uma dinâmica muito grande no que diz respeito às comunicações. Existem muitos ministros
fazendo trabalhos interessantíssimos. Nas redes sociais existem os chamados podcasts, onde eles apresentam argumentos, discutem, fazem palestra, entram em um assunto mais profundos, discutindo teologia e apresentando compreensões, apresentando trabalhos escritos, apresentados por eles, muitas vezes até mesmo teses defendidas em determinadas escolas teológicas, determinadas universidades. Eles têm muita coisa, muita coisa. E eu louvo a Deus. Eu aprendi a usar o pouco que eu tenho, o pouco que eu consegui, e eu louvo a Deus pelo que a gente faz. Mas nós aprendemos também, tanto lendo a palavra de Deus, quanto ouvindo que existe, quanto ouvindo os sábios, os mestres, os teólogos, pensadores, nós sabemos que existe muita dificuldade, não há um conceito uniforme a respeito do Evangelho, a respeito da salvação, a respeito das grandes dificuldades dos servos de Deus em relação ao mundo em si, o mundo social, o mundo de corrupções. Então, a inevitável discussão da história as diferenças entre calvinistas, arminianos e não sei o quê. Nunca, jamais vou gastar o meu tempo discutindo Calvino e Armínio. Eu sei que os dois têm pontos positivos, os dois têm pontos negativos, todo mundo, ninguém é absoluto, ninguém é senhor da verdade, mas aqui nós temos coisas muito preciosas para aprender. Primeiro é que o Filho do Homem vai voltar. Mateus 25:31. O Filho do Homem vai voltar. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, haja glória, é muita glória. Então se assentará no trono da sua glória. Aqui o Filho de Deus também é o Rei da glória. O versículo 2 diz: todas as nações serão reunidas diante dele. Isso aqui é juízo final. Isto aqui é no juízo final. Todas as nações estarão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Quem tem essa cultura, os criadores de ovinos e de caprinos, sabem a diferença desses animais. A diferença em termos de comportamento, a diferença em termos de sobrevivência. O bode sobe em penhasco, o bode sobe nas árvores, o bode vai atrás de folhas lá em cima. Ovelha não, as ovelhas precisam que o pastor tire a ração para ela. Mas existem ovelhas e carneiros selvagens, existe. Mas nós estamos falando de animais domésticos. Os bodes domésticos têm esse costume de subir nas cercas, nas árvores, nas lavouras e comer como queira. Eles têm a habilidade para fazer isso, enquanto as ovelhas não têm. Resultado, as diferenças são marcantes. Os criadores, o ovinocultor e o caprinocultor, sabem muito bem. Aqui, o Senhor Jesus fala e deixa claro que a comparação é compreensível, por causa da natureza desses animais, que é refletida no comportamento dos homens.
No versículo 33 diz que as ovelhas estarão à sua direita e os bodes à sua esquerda. Não tem nada a ver com política, não. É simplesmente uma posição conforme o ensinamento do Evangelho. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. O rei é o Filho de Deus. Vinde, benditos de meu Pai. O juiz é o Filho de Deus. É o rei, sacerdote e juiz. Vinde possuir por herança o reino que vos está destinado, preparado desde a fundação do mundo. E justifica aqui porque estes servidores do reino de Deus devem participar e tomar a herança, receber. Vinde, vinde, vinde. Vocês, é um direito de vocês. O reino está preparado, destinado para vocês, desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me alimentaste, tive sede e me dessedentaste, era estrangeiro, me hospedaste, estava desprevenido de roupa, me destes roupa, adoeci, me visitaste, estive preso e também me visitaste. E os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando foi? Quando te vimos assim, quando te servimos assim? A resposta é, o rei responde no versículo 40. O rei lhe responde: em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aí pode surgir e fazer benefício aos irmãos, os pequeninos irmãos, fazer doações e habilita alguém para possuir o reino de Deus, para entrar no reino de Deus? Não. Eles não estão recebendo como recompensa pelo que fizeram. Agora, eles tinham fé, se identificaram com o Filho de Deus, se identificaram com Deus, exercitaram a fé, deram testemunho de fé, e o rei lhe está destinando o reino, já que estava preparado desde o começo, desde a fundação do mundo. No versículo 41 diz: também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para os homens, foi preparado para o diabo e seus anjos. Todos os homens, todas as mulheres, todas as pessoas que ouvem o diabo, que invoca o diabo, que exalta o diabo, que busca o diabo, através de entidades mil, ou milhares de entidades, milhões de entidades. Espírito de luz, espírito divino, força interior, pretos velhos, brancos novos, não interessa a natureza da entidade. Quem busca refúgio nos demônios vai ter o destino dos demônios, o inferno preparado para o diabo e seus anjos. Não tem quem mude esta realidade do Evangelho. O pregador imundo de seitas imundas que ilude as pessoas com mentira, com a promessa de riqueza, com cura, com isso, com aquilo, com a unção tremenda, pode fazer 1000 proezas. Não muda esta realidade. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos e para todos os que invocam o diabo e os demônios.
Pode usar o nome que quiser. Guia, caboclo, anjo da guarda. Pode usar a identidade que entender. Guia, caboclo, entidade, anjo da guarda. Não faz a menor diferença. Espírito de luz não faz a menor diferença. São demônios, conduzem ao inferno por causa do engano. E o rei dirá a estes que foram excluídos, destinados ao inferno: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Mais uma vez, poderia surgir, então, se ele fosse caridoso, se este ímpio fosse caridoso, se ele fosse caridoso, ia perder o que ele tinha. Porque o problema não é ser ou deixar de ser caridoso. O problema é ser inimigo de Deus. E aqui são inimigos de Deus. Sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão não me visitaste. Então lhe responderão dizendo: mas quando foi que te vimos com fome, com sede, estrangeiro, enfermo, na prisão e não te servimos? A resposta é o contrário. Ele lhes responderá dizendo: na verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizeste, a mim não fizeste. Eles não fizeram porque não tinha fé, nem afeto natural, nada. Os outros fizeram o bem porque já tinha a fé e o afeto natural, o desejo de servir a Deus e os servos de Deus. O versículo 46 diz: então irão estes para o tormento eterno. Não tem quem mude. Bispo católico, bispo protestante, primaz do Brasil, que agora tem um palhaço aí, primaz do Brasil, palhaço assembleiano de Araque, tem um monte de coisa nojenta surgindo, mas não tem nada que mude estas realidades. Isso é o Evangelho e é ensinamento do Filho de Deus, e não existe mudança. Não haverá mutação. O Evangelho é imutável. A verdade de Deus, transparente, santa e gloriosa, não tem como alterar. Não será alterado. Jamais. Que Deus abençoe os nossos amigos, nossos irmãos, nossos ajudadores e intercessores. A minha oração pela igreja inteira, por toda a igreja do Senhor, por todos os ministros do Senhor. Foi assim que eu agi desde o começo da minha fé, em 1969 até aqui. Orando pelos meus irmãos de todas as denominações. O Senhor conhece os que são seus. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pelo teu profundo amor. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja na cidade, no campo. Obrigado pelos meus irmãos no interior, no sertão, na serra, nas praias. Obrigado, meu Senhor, pelo teu povo, os teus servos nas ilhas. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos em toda a terra. Guarda, meu Senhor, o teu povo, opera maravilhas na vida da igreja, prepara homens e mulheres para o teu louvor, para servir a ti, bendizer a ti e exaltar o teu nome, Pai. Este memorial da oração toma em tuas santas mãos. Homens e mulheres, jovens e adultos são os enfermos. Ó Deus, abençoa, guarda, dá graça, recompensa os teus santos com as bênçãos dos céus. Pai querido, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em o maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém.
Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.